E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Facchini e no vídeo de hoje eu vou contar sobre Blocktopia. Como que esse projeto focado em metaverso já valorizou mais de 600% até hoje e ainda nem começou. Então vamos lá que eu vou te mostrar certinho o que é esse projeto para você entender e identificar se faz sentido na sua carteira de investimento. Vamos para o computador. Aqui no website deles a gente percebe que é algo bem interessante, está muito bem construído, muito bonito. Inclusive a ideia aqui é construir um metaverso focado em realidade aumentada, né, na VR, e ele está sendo construído aqui na rede Polygon, que inclusive a rede Polygon também é um dos investidores desse projeto. Aqui o foco dele, eles colocam que é você aprender, jogar, criar. Então é justamente um local para você poder ir digitalmente, aprender sobre criptografia, fazer o seu comércio, jogar os seus jogos, criar suas coisas. Eles estão construindo, a ideia é que eles construam um prédio de 21 andares para homenagear os 21 milhões de bitcoins que serão cunhados até o final da jornada. Então serão 21 andares, cada andar vai ter um espaço que você pode comprar com os seus tokens, um espaço tanto digital, né, obviamente, para você fazer as suas coisas lá, ou você pode também comprar um espaço de publicidade, mas eu vou te contar certinho na tela o que é isso. O token nativo deles é o Block, você vai poder comprar esse token já na KuCoin, que já está listado, e outras exchanges também. A ideia é que, obviamente, tenha outras exchanges no futuro com esse token para você fazer a compra. E hoje a gente tem aqui 3 oportunidades de ganhar dinheiro com esse projeto, que é justamente comprando o token e aguardando a sua valorização, comprando o Reblock, que na verdade é justamente o espaço digital, né? Seria a sua terra, para a gente lembrar um pouquinho de Sandbox, então você pode comprar lá o seu terreno. Aqui você compra um espaço no prédio, né? O prédio de 21 andares, você vai comprar um espaço no prédio para você poder fazer as suas coisas ou até para você alugar. Então você pode comprar, não quer criar nada lá, tudo bem, você aluga esse espaço para alguém e você recebe essa recompensa mensalmente. E tem também o Adblock, que é justamente um espaço de propaganda. Então você pode comprar um espaço no prédio que é destinado à propaganda. Então todo anunciante que fizer a veiculação do comercial lá no seu espaço, você recebe uma comissão em cima disso. E tem também a parte de staking que você pode fazer, deixando seus tokens travados lá no pool de liquidez e ganhar uma recompensa com isso. Além disso, a propriedade do NFT, que é tanto o Reblock quanto o Adblock, te dá também direito a voto na governança do projeto. Então, conforme o projeto vai evoluindo para o futuro, você consegue ter o poder de voto sendo um proprietário do Adblock ou do Reblock. A gente tem aqui os parceiros comerciais, então nomes de peso, e os investidores também. O principal investidor aqui, Animoca, e a gente tem outros bem conhecidos também, a 221, o X21, Avalanche, basicamente todos aqui são muito conhecidos no meio criptográfico. O time aqui está bem resumido, né? Obviamente tem mais gente que isso, e tem uma coisa bem legal aqui, o Simon Benson, ele era da Sony, da parte de tecnologia imersiva. Então a gente tem aqui uma grande bagagem que ele vai trazer em relação a isso, né? Todo mundo do time tem algo legal a acrescentar. A gente tem o roadmap aqui, né? Como eu disse, um projeto que está apenas começando, então um roadmap bem resumidinho, nem chegou a 2022 ainda. E eu vou mostrar para vocês agora como que funciona esse tal de prédio, o que é isso, como que vai fazer. Então a gente já tem aqui um mapa dos NFTs, né, do Reblock, que você vai poder comprar. Então cada pontinho desse, deixa eu abrir aqui o level 1, só para mostrar para vocês, então tem o level 1, do 2 ao 5, do 6, do 7 ao 10, do 11 ao 15, do 16 ao 20 e o 21, que é o mais especial de todos, né? Junto com a entrada ali onde todos os avatares eles vão nascer. Também lá é um lugar muito especial, né? Muito caro também para fazer propaganda e tudo mais, porque todo mundo vai ver. E você pode entrar aqui para identificar qual que é o seu possível local de compra. Então cada bloquinho desse aqui você pode adquirir. Então eles têm um preço, você consegue adquirir eles tanto formalmente de forma NFT unicamente seu, ou você pode inclusive participar de um pool de compra onde você não precisa gastar tanto dinheiro para comprar um espacinho. Então você entra com mais 100 pessoas, por exemplo,
e essas 100 pessoas viram donas do espaço e aí divide o aluguel. Então ela fica muito mais fácil e acessível para você acessar. Isso foi feito, na verdade, porque o token valorizou muito do seu lançamento, né? Quando a gente pega lá, ele chegou a valorizar agora 680%, 690%. Então o preço que estava previsto para um reblock já aumentou muito, e aí para continuar acessível eles fizeram essa quebra para poder ter um pool de mais pessoas comprando. Então esse azulzinho aqui são os espaços que você pode comprar para fazer aluguel ou até para fazer as suas coisas que você quer fazer lá dentro, fazer sua criação, fazer, sei lá, sua galeria de artes NFT, e aí fica ao seu critério, né? Ou você aluga para alguém que vai fazer isso. Esses espaços amarelos aqui são justamente o espaço de propaganda. Então tem 5 locais de propaganda em cada andar, sendo um principal aqui no meio, o vermelho, e os amarelos também. Aí eles têm cada um preço diferente. Então basicamente você pode escolher, né? Ou pode comprar os dois, inclusive, um espaço para criar suas coisas ou até alugar e um espaço para você comercializar propaganda recebendo comissão em cima disso. Então, bem legal aqui. Você pode conferir os mapas de todos os andares, entender aqui quais são as diferenças, né? Tem do level 6, por exemplo, então aqui tem um auditório, então aqui é um local já que tem uma seção diferenciada, né? Cada andar aí vai ter alguma coisa específica que você pode entender onde é melhor, onde você acha que vai ter mais população passando, onde faria mais sentido você ter o seu negócio ou a sua parte de propaganda. Isso tudo a gente está falando agora na construção do projeto, né? Justamente para você alocar o seu capital em algo que você presume que vai ter uma boa entrada de pessoas diariamente e isso vai gerar negócios ao longo do tempo. Mas, na minha visão, eu acho que é algo para alguns anos, quem sabe até uma década inteira, para ter essa construção realmente feita e ter usabilidade, né? Quando a gente fala de tecnologia VR, a gente basicamente não tem muito disso no Brasil ainda, lá fora tem mais um pouco ainda, então a gente precisa de bastante tempo ainda até que tenha uma adoção massificada para que você consiga literalmente precificar isso de uma forma correta. Por enquanto, a gente tem somente uma estimativa, uma probabilidade de ter literalmente alguém andando aqui nesses 21 andares para que gere uma propaganda, para que você ganhe ou para que você consiga um aluguel vendendo o seu espaço ou até mesmo divulgando as coisas que você quer. Só mostrando para vocês então, como eu disse, você tem a possibilidade também de comprar um espaço partilhado. Então a gente tem aqui alguns reblocks, que aí tem a numeração deles, que você pode entrar e comprar para ser um dono parcial, né, de uma parte somente. Obviamente você vai entrar com muito menos dinheiro, mas também vai receber proporcional ao que você tiver. E aí eles recebem o pagamento do aluguel sempre no segundo mês seguinte e você precisa ficar no mínimo 15 dias com o contrato, né, sendo proprietário para poder ter direito ao aluguel, o aluguel proporcional, obviamente, né? Se ficar com menos de 15 dias aí não tem nem direito ao proporcional, beleza? Então você já pode fazer isso, lembrando que tudo é comprado com um token block que você hoje pode comprar ele na rede Poly. E se você não quiser comprar nem espaço de publicidade, nem espaço digital para você, você consegue também deixar aqui os seus tokens em stake. Então a gente tem aqui hoje alguns pools de stake. Então você pode deixar até um ano ganhando 60% de juros compostos, ou metade de um ano 40%, 90 dias 20%. Você tem aqui essa renda passiva que você consegue também, sem a necessidade de apostar num NFT de propaganda ou de espaço digital. Dentro da Blocktopia, eles construíram também isso daqui que chama Blockpad. Isso aqui, na verdade, é um lançador de novos projetos. Tem aqui hoje o projeto do SimCity, que é um jogo aí metaverso. Então, eles vão colocar aqui novos projetos e é legal entrar nesses projetos em lançadoras, principalmente lançadoras conhecidas, que você já tem uma segurança maior, de que não é scam, de que provavelmente foram feitas todas as checagens de segurança, que você pode investir um pouco mais de tranquilidade, né? Obviamente não é garantia de retorno, mas é uma garantia maior de que não é um projeto scam, não tem nada disso. Então, o Blockpad aqui nada mais é do que uma lançadora de novos projetos e a gente imagina que sejam os projetos que vão fazer parte do ecossistema da Blocktopia, que vão estar ali dentro do prédio,
que vão fazer essa conexão com as demais coisas. E a gente já tem algumas empresas que são parceiros e anunciantes, tipo a Aaron, de Avalanche, totalmente, né, voltado para criptografia, mas a ideia deles é que conforme vai aumentando ali o nível de pessoas trafegando nesse metaverso, a gente tem inclusive empresas do mundo real anunciando, fazendo a comercialização de bens, entre outras coisas que a gente ainda nem consegue imaginar que seria possível no metaverso. É extremamente difícil de precificar algo assim. Eu não tenho como falar para vocês, vai valorizar 1.000, 2.000, 5.000%. Pode ser que valorize 1.000.000%, caso daqui 10 anos, né, todo mundo tenha o seu óculos VR e vai ter que até trabalhar na realidade virtual, de home office. Não sabemos como que vai ser o futuro. Para quem acredita que o futuro vai convergir para um metaverso, que você vai sim precisar estar conectado de alguma forma em alguma estrutura assim, é muito legal, porque Blocktopia é descentralizado e é de forma construído de forma comunitária. Então é muito interessante um projeto nesse nível, com esses parceiros, começando agora, né, sendo um dos primeiros aí a gente poder conhecer e fazer parte desse projeto. Então, dando uma olhadinha aqui um pouco mais a fundo no projeto, a gente tem aqui o white paper, né? Na verdade, esse é o light paper, né? É a versão mais reduzida. E a gente tem aqui o tokenomics, que tem todas as informações das carteiras, né? Por exemplo, aqui a carteira do time com 15% do supply total, que é bloqueado por 12 meses e depois vai ser liberado linearmente durante os próximos 12 meses, ou seja, 24 meses para desbloquear 100%. E aí, dando uma olhada aqui na blockchain, a gente encontra essa carteira aqui com 15%, né? Que hoje está na casa aí de 1,3 bilhões, é isso mesmo? Centenas, milhares, milhões, 1,3 bilhões de dólares, já a carteira do time nesse momento, mas está bloqueada, não teve nenhuma movimentação, né? Justamente porque ela está bloqueada. Vocês podem ver certinho, só teve uma transferência de teste para ver se estava ok e depois a transferência do saldo do time, tá tudo correto. Aqui, como um ponto de atenção, eu não consegui fazer o link muito bem aqui dessas porcentagens com o que está aqui no Tokenomics. Por exemplo, aqui ele não menciona mais nenhuma carteira com 15% ou algo assim. E aqui tem uma outra carteira com 15,9%. Então eu não saberia dizer efetivamente o que é e tal. Tem também outras aqui que a gente consegue identificar, outras não. Então eu achei isso um pouquinho ruim em relação à organização e transparência, né? Poderia ter, inclusive, os números da carteira aqui para a gente poder confirmar e não precisar ficar fazendo brincadeira de ligue os pontos. E também eu não percebi aqui, eu não achei os contratos dessas carteiras aqui, né? Então a gente sabe que está bloqueado, mas tem contratos em algumas, não em todas. Então também fiquei com essa curiosidade, não sei se é uma questão da rede Polygon, eu não entrei a fundo nisso, mas eu acho que deveria ter também algum nível maior aqui para não ter nenhum problema. Enfim, daí vocês podem avaliar. Eu não sei se o time também já divulgou essa informação do link das carteiras com o número em outros locais, mas aparentemente está tudo tranquilo, não tem nenhum problema. É mais uma questão de organização de informação para ficar mais fácil, até transparente, para a gente entender tudo certinho. Mas tudo bem. Foi auditado, né? Tem as auditorias tudo certinho, não teve nenhum problema. Então é um projeto interessante. Eu vou mostrar agora o gráfico para vocês, para a gente entender se estamos num bom momento ou não. Então, já de cara aqui a gente percebe que tem 1 milhão e 149 mil dólares de liquidez USDT, né? Dólar Tether, mais 16,3 mil Matic, que dá 35 mil dólares, mais ou menos. Isso na KickSwap, que é basicamente a PancakeSwap da rede Polygon. Se vocês quiserem um vídeo mostrando como que compra, me avisa aqui no comentário. Agora a gente está mais para fazer uma análise mesmo. Então vamos ver aqui o preço, como que está. Peguei aqui o gráfico diário, tá, gente? Então quando lançou aqui, ele chegou a bater o preço mínimo aqui foi de 0,4 zeros e o número 1 foi no dia do lançamento, o mínimo do preço. Lançou, se eu não me engano, a 0,0002, certo? E no mesmo dia ele valorizou mais ou menos 2.700, quase 2.800% no mesmo dia.
Então foi algo de louco, né? Então provavelmente aqui os robôs lá fazendo aquelas operações doidas e tal. Enfim, depois veio a vida normal e aí o projeto valorizou bastante, chegou de novo em 2.800%, caiu e agora vem caindo. Pelo gráfico aqui que a gente pode ver, está fazendo uns topos descendentes, então eu acredito que seja uma tendência de baixa, não porque o projeto é ruim, mas porque é um projeto bastante audacioso e ele prevê aí a construção de várias coisas que vão levar bastante tempo. Quando a gente tem projetos legais, que estão bem fundamentados e que precisam de tempo, normalmente existe um período de consolidação e esse período de consolidação ele vai reduzindo ali o valor do preço do token, muitas vezes vai andando de lado, às vezes reduz, normalmente vai reduzindo até o momento que já está consolidado, que aí chega os entregáveis, que aí chega as listagens em outras corretoras e aí esse preço vai subindo novamente, né? Não é garantia, obviamente, que vai acontecer uma subida de preço, mas o que a gente consegue entender aqui no gráfico, pelo menos eu acredito, é que o preço ainda vai cair mais um pouco, apoiado principalmente no projeto que é de longo prazo, então vai ter um tempo aí de construção. Você pode ir fazendo, se você tiver interesse, compras mensais, semanais. Então fala, poxa, eu queria investir R$1.000 nesse projeto. Ao invés de você comprar R$1.000 de uma vez, compra, sei lá, R$10 por semana, R$20 por semana. Você vai conseguir provavelmente um preço médio muito bom mesmo. E aí, quando chegar uma possível listagem, uma possível entrega maior aqui, algo que vai trazer mais relevância para o projeto, você está bem posicionado em relação a preço e em relação a quantidades de tokens também. E aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise de Blocktopia. Foi um primeiro overview do projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder a todos. A gente tem um grupo também no WhatsApp, que eu vou deixar o link na descrição. Vocês podem entrar para tirar suas dúvidas, para a gente bater um papo sobre investimentos criptográficos. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e eu te vejo no próximo. Fui!